Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Uma noite abençoada para cada um de vocês. Hoje de manhã eu tentei gravar um vídeo, mas falei, mas não foi, né? A internet estava um pouco ruim. Mas, amados, eu quero dar essa palavra, deixar essa palavra de Deus ao teu coração. Porque hoje, os tempos, né? A gente consegue discernir as estações. Quando vai chover, a gente presta atenção nas nuvens e a gente sabe que está próximo de chover quando as nuvens estão carregadas, né? Quando o tempo muda. E não é diferente do espiritual. A Bíblia fala, né? O próprio Jesus disse, né? Quando será o fim? Os discípulos perguntando. E ele falou justamente das estações, né? Como é que conseguimos discernir as estações? Porque as estações, quando é outono, inverno, verão, a gente se percebe pelos sinais que dão. E fica nítido quando é o outono, quando é o inverno, o tempo muda. E, consequentemente, o que é que Deus vem atentar a nós hoje? Que os sinais do Senhor, da vinda de Jesus Cristo, está muito próxima. E se a gente não estiver atento aos sinais, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, vai passar despercebido, amados. Jesus está muito próximo de voltar. E a gente precisa e necessita buscar cada vez mais a face do Senhor. A gente necessita de buscar o Senhor. Olha o que é que diz lá em Isaías 55. 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, quando o profeta Isaías falou isso, em um tempo que ele já estava profetizando o que estava por vir além, ele quis apenas dizer o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode se achar. Porque vai existir o tempo que você e eu, né? Aqueles que estão dispersos, aqueles que não estão atentos aos sinais dos tempos em que estamos vivendo. Vai chegar o tempo, justamente como o profeta está falando aqui, se nós não buscarmos, né? Se aquele que não se encontra na posição, no lugar que o Senhor quer para as suas vidas, vai tentar, querer, vai desejar e não vai poder mais. Amém? Deixa eu ler o restante que diz o profeta. Invocai enquanto está perto. Que nós possamos invocar enquanto nós estamos perto, porque vai haver um tempo que tudo vai estar distante. Porque Jesus está muito próximo de voltar. Os sinais estão aí. É muito nítido, amados, o que nós estamos vendo, o que o mundo está passando, como está sendo ao nosso redor, como as pessoas estão lidando, como as pessoas estão andando, como as pessoas estão, né, totalmente despercebidas das coisas. A Bíblia diz que quando chegar o tempo, né, a vinda de Jesus vai ser como um piscar de olhos. E a gente vê como é rápido um piscar de olhos, naturalmente falando. Quando a gente pisca um olho é muito rápido, né? E vai passar muito rápido, vai ser rápido. Jesus quer nos atentar para aqueles que estão na posição de cristão, no lugar já de busca ao Senhor. Ei, vigia a tua casa, né? Cuida da tua casa. Tem eu não me recordo quem foi, mas ele ficou doente, ele serviu muito ao Senhor
E ele ficou doente e o Senhor disse a ele: prepara a tua casa, porque tu vai morrer. E ele não preparou, ele negligenciou, como aquela Nércia, né? Havia 10 virgens, né? Umas prudentes e umas nércias. E ele estava nessa condição de inércia. E ele negligenciou. E o que é que aconteceu? Ele chegou numa condição de dizer: Senhor, se lembra de tudo que eu já te fiz. E o Senhor acrescentou mais 15 anos. Mas o Senhor disse a ele: cuide da tua casa, cuide da tua vida. Prepara a tua casa, prepara. E quando Deus diz isso, prepara a tua casa, ele não está falando a casa física. Ele está falando: prepara a tua vida, a tua comunhão comigo. Prepara, se santifica mais, me busca mais, mergulha mais, se enche mais de mim. Porque os tempos estão próximos, a vinda de Jesus está próxima. E o Senhor quer te atentar, amados, e a mim também, que nós possamos buscar cada vez mais a face de Deus, a face de Jesus. Aquele que estiver querendo, sabe, um lugar de eternidade, sabe, perto de Deus, que buscar enquanto se pode se achar. Vai existir um tempo que você, né, aqueles que não estão nessa condição vão querer e não vai poder mais, amados. E a Bíblia diz aqui, olha: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A vontade de Deus é perdoar aqueles que não estão ainda na condição de filhos. O Senhor Jesus quer alcançar, libertar, quer curar. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aquele que não se encontra nessa condição, o Senhor está chamando hoje: me busca, sabe? Me busca, eu estou aqui disponível a te perdoar, sabe? Se arrependa de coração, busque. Se você que já errou, aqueles que já aceitaram Jesus, estão na condição de filhos e ainda deu deslize, saiu dessa trajetória, se volte, amados. Volte, o Senhor te chama hoje, o Senhor te chama para viver intensamente com Deus. Ele quer revelar o segredo do coração dele para ti. Ele quer tirar do cofre dele aquilo de mais precioso que ele tem, aquilo que ele já planejou para a tua vida. Amém? Não se desvia, não olha para um lado, nem olha para o outro, mas foca tão somente em Deus, em Cristo. Não foca em homem, amados. Homens vão errar. Tem pessoas que estão desistindo de ir para a igreja, de buscar o Senhor, porque irmãos erraram. Amados, irmãos vão errar conosco. Nós somos um ser que estamos buscando cada vez mais nos aperfeiçoar, melhorar nossas atitudes, melhorar o nosso falar. Não somos perfeitos ainda. Estamos buscando a perfeição para quando Cristo vier. Busca uma igreja preparada para subir com Ele. Amém? Mas enquanto nós estivermos com esse corpo natural, incorruptível, porque o nosso espírito ele é incorruptível, mas o nosso corpo ele é corruptível. Ele está sujeito ao pecado. E é justamente isso que o Senhor quer nos atentar hoje, que nós possamos buscar Ele, para que cada vez mais nós possamos errar menos, para que cada vez mais a gente esteja em comunhão com Ele, errando menos, buscando Ele em santidade, em comunhão, sabe? Sabendo quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, cada vez mais fica mais nítido os nossos planos, a vontade de Deus para nossas vidas, amém? E o Senhor hoje quer nos chamar, quer chamar a igreja, quer chamar aqueles que ainda não conhecem esse Deus, que não tem ainda essa intimidade com o Senhor, amém? Busca o Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Jesus quer te alcançar, mas para aqueles que estão na condição de filhos também, que já passaram
por essa trajetória de aceitar Jesus, de ter comunhão com o Pai, o Senhor te chama também para uma vida intensa no mais profundo. Hoje Deus quer chamar todos. Jesus morreu pela humanidade, amados. Jesus não só morreu por mim ou só por você que está escutando, mas Jesus também morreu por um estuprador, por um bandido, sabe? Por uma pessoa que gosta de viver na prática do pecado totalmente, por uma pessoa, sabe, ruim de coração, qualquer pessoa, gente. Deus morreu por toda a humanidade, não importa quem seja, não importa a prática do erro, não importa. Deus, ele não se corrompe, Deus, ele não ama o pecado, mas o pecador, sabe, Deus ama a um ponto que entregou o seu filho para morrer por nós, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna, né? Então o Senhor vem hoje, gente, atentar para que nós possamos vigiar a nossa casa, para que nós possamos estar na condição para que quando ele venha, sabe, encontre a gente na posição correta. Amém? Que a gente possa guardar o nosso coração do mundo, das coisas incorruptíveis, sabe, gente? Estamos vivendo em um tempo que não há tempo mais para perder com mimimi, perder tempo com coisas tão fúteis, com coisas tão que não são valorosas. Sabe que Satanás, ele vai levantar circunstâncias, vai usar a boca de pessoas, vai usar de estratégias para que nós possamos sair da trajetória de Deus. E o Senhor não quer que nós possamos sair do caminho. Deus quer que a gente busque o caminho correto e não atalhos. O Senhor, a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E é essa vontade que ele quer manifestar cada vez mais em tua vida e na minha vida. Amém? Então, que nós possamos estar nessa condição de filhos, né? De fazer parte da família de Deus. A família de Deus não se corrompe. Hoje o mundo está querendo dizer, porque isso é besteira, isso não importa, isso é tolice. Sabe, gente, que nós estamos vivendo em um tempo que cada vez mais um cristão de verdade, uma pessoa realmente que está querendo honrar a Deus, vai receber chacotas, vai escutar coisas que não vai agradar, vai ser perseguido, vai ser caluniado. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados serão aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. Então, bem-aventurado, amados, será aqueles que são perseguidos, caluniados pelo nome, o nome que há poder, que está acima de todo nome. Amém? A Bíblia fala que todo joelho dobrará, toda língua confessará que ele é Cristo. Então a mesma pessoa, a mesma pessoa que está se levantando contra a tua vida, é a mesma pessoa que vai ter que reconhecer, porque não é ela. A nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades do mal. Amém? A nossa luta é contra isso, gente. Não são contra pessoas. Satanás usa a boca de pessoas, usa pessoas para nos afligir, mas não se preocupa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas o Senhor te acrescentará. Não andeis ansioso com coisa alguma, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que vai acontecer amanhã. Mas se atenta, amados. Deus já cuidou de tudo. Quando você coloca a tua vida, a tua confiança naquele que está acima, não se preocupa, porque ele está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Deus tem o melhor. Mas para isso o Senhor quer compromisso. Não basta só dizer, só de falar, eu creio em Deus. Mas as atitudes, sabe, muitas vezes a gente fala, eu temo ao Senhor, eu honro ao Senhor. E muitas das vezes a nossa vida não está convicta, não tem compromisso com Deus. Deus, ele quer pessoas, gente. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros
adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. Quando o Senhor fala isso, amados, é porque ele está à procura. Se Deus está à procura, então eu fico imaginando que não é fácil encontrar alguém que verdadeiramente tenha compromisso com Deus, que verdadeiramente se disponibilize. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que tu queres e não o que eu quero. Sabe, gente, que há um lugar de tranquilidade, de refrigério, de paz, de felicidade, mas que nós só encontramos em Cristo, que tem coisas que só chegam para nossa mão se nós estivermos alinhados com a vontade dele, fazendo o que ele quer. Gente, Deus não quer robô, mas sabe que quando Deus ele vê uma pessoa disponível para fazer o que ele quer, ele vem e cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele vai organizando a nossa vida, porque Deus, aonde Jesus chega, ele restaura, ele transforma. Quando Jesus entra numa casa, ele organiza ela. Mas para haver uma organização, quando a gente vai arrumar uma casa, muitas vezes a gente desorganiza. Por quê? Porque uma coisa não estava no lugar, a gente tira para colocar em outro. A gente vai tirando, arrastando uma peça, arrastando outra. E a impressão que se dá é que está tudo bagunçado. Mas é não, amados. Porque quando Jesus chega, ele vai mudando, tirando o que estava no lugar errado e colocando no lugar certo. Para isso há um tempo certo. Há um tempo determinado. E nós estamos vivendo em um tempo que não temos tempo mais para perder com coisas pequenas. Ou busca ou não busca. E não adianta, amados, muitas vezes a gente querer algo de Deus se a gente nem mesmo está fazendo algo para Deus. Não é verdade? Então, Deus, no reino de Deus é com ordem e decência. Deus, ele honra quem o honra. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém? Olha só como o reino de Deus é com ordem. Não é bagunçado. Por isso a Bíblia diz que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. É a vontade de Deus, amados, de escolher poucos, não. Porque Jesus, quando veio, ele veio para a humanidade, não só para uns, não só para alguns. Mas, infelizmente, poucos vão ser escolhidos. Por quê? Porque poucos se disponibilizam para Deus. São poucos, sabe, que quer fazer o que Deus quer. Hoje as pessoas querem fazer o que elas querem, o que elas acham que é certo. Mas o que é certo, amados, é a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se é a verdade, então é porque há mentiras também. Se é o caminho, é porque há um caminho também diferente. Amém? Então, se Deus diz que a palavra dele é a verdade, é porque há sim uma mentira rolando no mundo. Se a palavra de Deus diz que ela sim é o caminho, então é porque há um trajeto diferente da palavra de Deus. Amém? Que é justamente o mundo. Então, se a palavra de Deus diz que é o caminho, a verdade e a vida, é porque há um lugar que não tem vida. Amém, amados? E ele quer nos resgatar nesta noite e nos atentar e cuidar de nós de uma forma tão tremenda e nos alcançar de uma forma dizendo tão somente: buscai enquanto se pode se achar. Me busca de todo o coração. Amados, chegou o tempo cada vez mais da gente mergulhar em Deus. A gente não pode perder tempo. A gente não pode perder mais tempo com pessoas, com o que elas estão falando, com o que estão pensando de nós. Não há mais tempo, amados. Ou busca ou não busca. E eu te aconselho, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aceitar Jesus, gente. Muitas vezes tem pessoas que dizem: eu já aceitei Jesus. Mas entenda, a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como seu Salvador, sabe, na frente de homens, ele não se vergonhará, sabe, de você e nem de mim. Então, se eu confessei Cristo como meu Salvador, eu estou apenas dizendo: eu confesso que Deus é o meu Pai, é o meu dono a partir de hoje. E ele se orgulha de um filho, de uma pessoa que se levanta para exaltar e glorificar o nome dele e dizer: ei, eu sou do Senhor.
e ele não se envergonhará, nem de mim, nem de você, quando a gente se encontra nessa condição. Amém? Então, nós precisamos dar um passo à frente, porque o passo maior Jesus já deu por nós. Ele já alcançou o pacote completo para nossas vidas. Está em nós, se queremos ou não, esse pacote de Jesus. Amém? Então, que essa noite, sabe, aqueles que estavam frios se esquente, aqueles que estavam gelados, pegue fogo, sabe? Aqueles que não estavam, né, sem trajetória para suas vidas, né, querendo resolver coisas em sua vida que estavam travadas. Amados, pense tão somente em Jesus. Ele é a pessoa certa. Ele é um Pai maravilhoso. Ele transforma, ele restaura, ele liberta, ele salva, ele cura, ele abre portas, ele também fecha portas para abrir portas grandiosas para a tua vida. Sabe, tem coisas que estão travadas, mas o Senhor, ele quer destravar para que você possa passar, sabe, entre o mar, onde não tem caminho. Ele faz um caminho, uma trajetória, só para você passar. Apenas você tem que ir na direção dele, encontrar ele, conhecer ele, o caráter dele, provar quem verdadeiramente é Deus em tua vida. Como Jó. Jó tinha perdido tudo. Mas no início de Jó, ele diz, a Bíblia é clara, que ele era um homem temente a Deus. Mas ele não conhecia Deus em intimidade. E a Bíblia diz lá em Jó 42, que ele bem pensei, eu só te conheci só de ouvir, hoje eu te conheço, né, em profundidade, né? Eu estou parafraseando, mas se você quiser, leia Jó, o início de Jó. E o último capítulo do início também, Jó 42. Você vai ver o que é que Deus fez na vida de Jó, através daquela condição que ele se encontrou. Porque ele saiu daquela tribulação, daquele deserto, daquele lugar de treva, daquele lugar de escassez, daquele lugar de humilhação. Ele saiu dali forte, ele saiu daquela condição sabendo que Deus era Deus na vida dele. Aonde todos não deram mais nada por ele. Aonde ele tinha um patamar, uma posição. Aonde ele era um homem mais rico. Ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele saiu daquela condição sabendo quem era Deus em profundidade. E Deus quer que você e eu possamos conhecer ele numa profundidade imensa de saber, não tem nada que possa nos parar, não tem nada que possa empatar o agir de Deus em nossas vidas. E quando ele reconheceu que Deus era Deus de verdade, não só de ouvir, mas de intimidade, Deus deu tudo em dobro, porque Deus viu o coração de Jó, Deus honrou o coração de Jó, Deus honrou que ele era um homem íntegro, reto, né? E que ele verdadeiramente não se corrompeu por conta de coisas que ele passou. Amém? Porque Deus, ele honra. Amém? Então, não importa como você esteja hoje, né? Aqueles que já estão buscando, amém. Glorificado seja o nome de Jesus em tua vida. Busque cada vez mais. Jesus quer fazer coisas grandiosas através de você. O Senhor quer te usar para pessoas, sabe? O Senhor quer te usar. Deixa o Senhor te usar. Não tem vergonha, se liberta da vergonha, da timidez, porque o Senhor quer que você voe, quer colocar você em lugar de destaque. O Senhor quer te alavancar, te colocar no lugar, sabe, onde todos possam ver a glória de Deus se manifestando em tua vida. Amém? Então que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada. Eu declaro já, desde já, ainda essa semana, portas grandiosas se abrindo na tua frente, para que você possa passar e reconhecer que há um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Deus amado, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Até ao teu pé, ele sabe de todos os teus órgãos, de tudo que tu tens. Ele sabe das tuas necessidades, ele sabe dos teus desejos, ele conhece o teu coração. No mais íntimo, antes do ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te escolhido
para dar um fim proveitoso. Nasceu para dar certo, tu não nasceu para dar errado. Ele tem cura ao teu respeito, ele tem coisas grandiosas para você viver. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Ele é contigo, não tema. Não temas.